Irmãos, nós estamos no último domingo do mês de abril, terminando o tema que nós temos estudado nesse mês. Como o Gabriel disse, os temas têm andado em torno do discipulado. E esse mês é Páscoa, o custo do discipulado, o preço que nós pagamos para sermos discípulos. E eu quero meditar com os irmãos sobre as exigências do discipulado. O discipulado, ele tem exigências, ele exige coisas de nós, dos discípulos de Cristo. O discipulado tem um custo, E não adianta a gente ignorar esse custo. E aquele que nos chama, o nosso mestre, ele também faz algumas exigências na nossa caminhada, indispensável para nós, para o nosso bem, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa família. E nós precisamos pagar esse preço. Nós vivemos num tempo, eu desconfio que em todo tempo, sempre teve gente querendo aparecer. Mas parece que esse tempo que nós vivemos, os resultados falam muito mais alto. As pessoas vivem atrás de resultados. Parece que os resultados são mais importantes do que as próprias pessoas e, consequentemente, de quem elas são. As pessoas estão atrás de resultados. E a gente precisa cada vez mais produzir mais e melhor. E aquilo que nós fazíamos bem ontem precisa de um desempenho melhor para amanhã, não é verdade? Não é assim? No meio profissional não é assim? Muitas vezes no meio familiar, no nosso ambiente, e a gente corre o risco de transferir isso para todas as áreas da nossa vida. Resultados. Resultados porque isso é visível, porque aí nós vamos apresentar números. Nós vamos dizer aonde chegamos, onde alcançamos, o que nós fizemos, quanto nós produzimos, quanto arrecadamos. É ou não é verdade, irmãos? Não, você pode responder sim ou não. Tem duas opções, sim ou não. Se você tem um mais ou menos, não tem problema, mas responde alguma coisa para eu ter certeza que você veio. Certo? Sim ou não? Tudo é calculado e tudo é planejado para ter resultados. Mas veja, não que dar resultados seja uma coisa ruim. Acontece que as pessoas estão correndo atrás de coisas que são visíveis, apenas de aparência, e esquecendo de pessoas, do interior, do coração, daquilo que está dentro de nós. Raramente não significa que nunca, ok? Raramente a gente se inspira naqueles que ficam em oculto, nos bastidores, em segundo plano. Raramente a gente ouve ou assiste uma homenagem a alguém que ninguém conhece. Na era digital, parece que só é valorizado, só tem valor quem está muito em evidência. Meus irmãos, se você puder, olhe para mim. Todo o ministério e todo o trabalho que é feito para a glória do Senhor e dirigido por Ele é importante, igualmente importante. Só que alguns, eu vou usar essa expressão e você me perdoe, alguns fazem mais vista. Alguns são visíveis, são aparentes. Outros, de igual importância, não são vistos, mas eles também são indispensáveis. É possível
que a maioria dos irmãos não saibam quem são os nossos intercessores, aqueles que oram por nós, por cada um que está aqui hoje, enquanto esse tempo de adoração comunitária acontece. É possível que você não faça a menor ideia, porque eles não estão aqui na frente. Nós vimos aqui os pastores, os irmãos que vieram ministrar o louvor, tocar o piano, os irmãos que vieram orar, isso a gente vê. Mas é possível que você não saiba identificar quantos aqui nessa hora, aqui estão, mas estão porque estão orando por você. Estão aqui porque estão orando por mim. Estão aqui porque estão orando por aqueles que estão nesse tempo participando, assistindo o culto de casa, ou de onde estão, ou que verão esse culto depois. Tem gente intercedendo por nós e por essas pessoas, e nós não sabemos nem quem são. E a gente não precisa chamar aqui na frente, e a gente não precisa dar evidência, porque o papel delas é exatamente esse, é servirem a Deus para a edificação da igreja, com os dons que receberam, mesmo não sendo vistos. Você está entendendo? Mesmo não sendo visto, mesmo não sendo reconhecido, gente que intercede, que ora por nós, gente que não aparece. E assim, durante a semana, existem os intercessores e as intercessoras que oram por nós, que oram aqui na igreja, gente que passa pelos bancos, fala assim, eu não sei quem vai sentar aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor podia abençoar de uma forma muito especial quem vai sentar nesse lugar no próximo domingo, no próximo sábado com os jovens, no domingo de manhã, e a gente nem fica sabendo quem é, mas são servos e servas do Senhor. Irmãos, todos nós sabemos da importância do apóstolo Paulo para a igreja cristã e para nós, não é verdade? Todos nós reconhecemos a importância do apóstolo Paulo para a vida da igreja, porque Deus decidiu fazer assim, e Deus o chamou, Deus o converteu, Deus o transformou, e Deus o usou para alcançar vidas, para escrever cartas, para pregar o evangelho. O testemunho de Paulo é marcante, e ele permanece até hoje. Não é à toa que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Foi ele quem foi encarregado por Deus, o apóstolo encarregado, para dar início a inúmeras igrejas, para levar o evangelho aos gentios, para sair dos limites dos judeus, além de Jerusalém. Homem instrumento nas mãos de Deus. Mas fica comigo aqui. Como tudo começou? Como tudo começou? Eu gosto de lembrar histórias e eu gosto de contar histórias. Talvez você nunca tenha percebido. Mas eu gosto de contar histórias. E contar histórias é um jeito de reaquecer o coração, vendo a poderosa mão do Senhor guardando, sustentando e guiando conforme a vontade dEle, no caminho dEle. Ver onde começou, quem fez, quem Deus usou, como que as coisas aconteceram. E quando nós olhamos para Paulo, tem aqui alguns personagens, algumas pessoas de Deus, instrumentos de Deus que o abençoaram, e o abençoaram muito, porque Deus decidiu usá-los para abençoar o apóstolo Paulo. Eu quero ler com você Atos capítulo 9, versículos 10 a 19. Para que Paulo fosse uma referência, instrumento nas mãos de Deus, pessoas tiveram um papel importantíssimo na vida desse homem. E pessoas que não ocuparam o mesmo destaque que ele, não tiveram a mesma proeminência que Paulo, mas foram instrumentos de Deus para abençoar o apóstolo. Talvez a sua história seja uma história como essa. Tiveram pessoas que, com as limitações delas, pais, mães,
outros irmãos muito te abençoaram, para que você estivesse aqui e fosse instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Atos 9, de 10 a 19. Paulo tem uma experiência, ele tem uma visão. Ele e os companheiros de viagem que estavam com ele, indo estrada, em direção a Damasco. E Paulo estava indo para Damasco com cartas, autorizando que ele prendesse os cristãos. Ele tinha autoridade para levar os cristãos cativos, que eram até então chamados daqueles do caminho. Tanto homens quanto mulheres, aqui ia todo mundo, podia prender todo mundo. Só que uma luz intensa brilhou ao seu redor no caminho. Ele cai por terra e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele não podia ver. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Deus dá a orientação, o Senhor Jesus dá a orientação para Paulo, dizendo: levanta, entra na cidade, e ali dirão para você o que você tem que fazer. Os companheiros de viagem de Paulo ficaram mudos, porque eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então eles levaram Saulo, e ele entrou na cidade. E diz o versículo 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. 10, agora sim, acompanha comigo por gentileza. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Quem é esse anônimo? Quem é esse que o único registro nas Escrituras é o capítulo 9 de Atos? Quem é esse que é usado por Deus? Ouve a voz de Deus, vê o Senhor numa visão, tem a direção dele, para ir lá falar com Saulo, o perseguidor da igreja de Cristo. E ele fala, ele dá o recado, Saulo volta a vir e ele é batizado. Tem uma curiosidade sobre Ananias. Só o livro de Atos conta para nós 3 histórias de 3 Ananias diferentes. O primeiro é de Ananias e Safira, que quando os irmãos começam a se juntar, vender suas propriedades para viverem juntos, esperando a volta de Jesus, esse casal combina entre eles que eles iam mentir, dizendo que tinham vendido um campo que eles venderam por X, mas na verdade eles iam entregar só uma parte do X, dizendo que estavam entregando tudo. E aí tanto Ananias quanto a sua esposa Safira morrem por causa dessa mentira, porque tentaram mentir para o Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Depois a gente chega nesse Ananias, homem de Deus. O terceiro Ananias está em Atos 23, 29, e olha que curiosidade.
O terceiro Ananias, ao contrário desse, foi alguém que perseguiu Paulo, caçou Paulo, levantou mentiras, falsos testemunhos contra Paulo, fez acusações contra Paulo com o propósito de que ele fosse preso e fosse executado. E esse Ananias, ele pagou um alto preço, ele fez de tudo possível para ver o apóstolo Paulo morto. Que interessante. Eu acho que quem é pai e mãe aqui já pensou em não pôr nome em filho porque conheceu alguém com aquele nome que não tinha uma vida boa. Não, esse nome não. Esse nome não. Quando a gente compartilhou com alguns amigos a terceira gravidez da Renata, e depois quando a gente descobriu que era um menino, e a gente entendeu que o nome dele seria Rafael, mas o que veio de comentários, os comentários foram idênticos aos comentários de quando a gente ficou grávida a primeira vez, e o nome seria Gabriel. Ixi, filho de pastor, chamado Gabriel, tudo terrível. Não vai dar certo. O pessoal falava em tom de brincadeira, mas falava. Depois veio com o Rafael também. Da Júlia ninguém nunca falou nada. Os meninos têm má fama, né? Esses meninos que terminam com um El, que significa Deus no final, tem uns aí que não andaram bem, né? E aí parece que todo que tiver esse nome, eu estou brincando, mas você sabe que é verdade, né? Ele fala, não, esse nome não põe na minha filha. Esse nome não põe no meu filho. Não, eu conheci uma pessoa com esse nome. E a gente fica traumatizado com o nome, né? Paulo conheceu 2 Ananias. Um foi instrumento de Deus na vida dele para a sua salvação. O outro foi instrumento de Deus na vida dele para a sua perseguição, porque era propósito de Deus, a perseguição de Paulo, desde a sua conversão. E foi Deus quem disse isso para o primeiro Ananias: convém que ele saiba o quanto vale como é sofrer por causa de mim. E Deus levantou um outro Ananias para promover essa perseguição. Interessante, né? Só uma curiosidade, não é o principal da mensagem de hoje. Atos 9 fala desse Ananias, o primeiro a participar da vida de Saulo e depois Paulo. O que me chama a atenção é que esse Ananias, quando Deus vem falar com ele, a primeira coisa que ele responde para o Senhor, acompanha comigo por gentileza, versículo 10. Deus vem numa visão e o chama Ananias. Finalzinho do versículo 10. Que resposta ele dá? Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, a diferença começa aqui. A história linda, maravilhosa começa aqui. Ele assume uma postura de não apenas ser ouvinte do Senhor, mas assim como Isaías e como Samuel, um proclamador da sua vontade. Ele ouve o Senhor, ele obedece ao Senhor, ele é um proclamador da sua vontade. Deus conhecia o coração de Ananias e Deus determinou o que deveria ser feito. Irmãos, quando nós entendemos que a glória é de Deus, que cada um tem a sua função e que no reino de Deus ninguém é maior nem menor, então todos somos úteis. Todos somos instrumentos nas mãos deles. Nós somos disponíveis e somos ensináveis como discípulos de Cristo. Deu para entender? Nós somos disponíveis e ensináveis como discípulos de Cristo quando nós entendemos que toda a glória é do Senhor. E não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele me chamou para fazer, porque a glória sempre é dEle. É como se você ganhasse 100 mil reais por mês e o outro ganhasse 1.000 reais, mas ambos entregassem nas mãos do Pai para administrar. Deu para entender? O exemplo é fraco, mas deu para entender, não deu? Fica tudo com o Pai e Ele administra. Simples assim. Eu vou fazer o meu melhor, independente de quanto eu ganho. 3 lições para nós sobre as exigências do discipulado
que eu aprendo com esse homem de Deus, que tem o seu registro apenas nesses 10 versículos aqui. Primeira delas, exigências do discipulado. Primeiro é permanecer em comunhão com o seu Senhor. É uma exigência a nós. É verdade que é um privilégio, é um presente, é uma dádiva vivermos em comunhão com o Senhor. Mas é também verdade que é uma exigência do discipulado, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor e nós precisamos conhecer a sua vontade para viver o seu querer. O discípulo de Cristo é capaz de reconhecer a voz do seu mestre. Amém. Você precisa provar disso. Os discípulos de Cristo precisam ser capazes, pelo próprio Cristo, de reconhecer a voz dele. Eu já falei aqui, não é novidade para ninguém. Agora parece que diminuiu um pouco, né? As estratégias são outras. Mas quando a primeira vez que eu recebi aquela ligação, pai, pai, e alguém, né, supostamente pegou o telefone, estou com seu filho aqui. Gente, a hora que você escuta aquele pai chamando, você está tão desligado. Eu estava no meio da tarde, que eu consegui ouvir a voz do Gabriel, criança. Mas foi assim, alguns segundos para respirar fundo e desligar a ligação. Aí não tocou mais, falei, graças a Deus. A gente pode confundir algumas vozes, mas a voz do Mestre, ela é inconfundível para quem conhece o Mestre. E é Ele mesmo quem diz que as ovelhas conhecem o seu pastor. Por isso nós precisamos do pastoreio do Mestre. Versículo 10. Ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, o texto deixa claro que Ananias, ele permanecia em comunhão com o seu Senhor. Por isso ele também era capaz de reconhecer a voz do próprio Deus. Deus falou e ele reconheceu quem falava. Quando Deus chama Ananias, esse responde sem hesitar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou pronto, eu entendi que é a voz do Senhor. Isso é prova de alguém que vive em comunhão, vive em intimidade. Alguém que caminha com o Mestre, que desfruta da presença do Mestre. Porque Ele está conosco, Ele está à nossa volta. Mas a gente é capaz de desfrutar ou não da presença dEle. Assim como o filho mais velho na parábola do filho perdido, dos 2 filhos perdidos, que a gente chama de filho pródigo. O mais velho também estava perdido dentro de casa, não usufruía da presença do pai, da liberdade que tinha com o pai. Em tempo algum, o fato de Deus falar com pessoas, em tempo algum, o fato de Deus falar com as pessoas, fez disso coisa comum. Entenda, mesmo nesse tempo, mesmo nessa história, alguém ouvir a voz do Senhor, vê-lo em visão e entender que era a voz do Mestre, não era coisa comum. Para que você não pense assim, mas, né? Naquela época, mas na Bíblia, mais era sobre Paulo. Deus pode falar conosco e as Escrituras falam conosco. E nós precisamos ler as Escrituras ouvindo a voz do Mestre. Nós precisamos mergulhar na palavra, tendo certeza que Cristo está conosco e Ele fala conosco. Mas é evidente, irmãos, que existem palavras que são específicas para cada um de nós aqui. Deus fala e você pode ouvir. Seus ouvidos podem estar sintonizados com a voz do Mestre. Seu coração precisa estar conectado ao coração do Mestre. Ele vai falar e nós vamos ouvir. Porque Ele não é um Deus morto. E porque Ele não mudou. Você não acredita que Ele é imutável?
Você não acredita que Ele permanece o mesmo desde sempre e será eternamente? Deus ainda fala. Deus fala com os seus discípulos. Alimente a comunhão com o Senhor. Viva próximo do Senhor. E você vai ter a chance de ouvir a voz dEle. Comece pelas Escrituras. Assim como Ananias, viva em comunhão. Pode ser que alguém leia o texto e não reconheça a grandiosidade, a singularidade desse evento. Mas com certeza foi um evento grande, singular, extremamente importante. Mesmo para Ananias, que a Bíblia já o identifica como discípulo de Cristo, que estava em Damasco. E essa identificação só é possível se nós estivermos em comunhão com o Senhor e nós o buscarmos na palavra em oração. Tem quem nem se lembre de Deus durante o dia. É possível que você passe um dia todo sem se lembrar de Deus. É possível que você não desfrute da comunhão dEle. Mas lembrar de Deus não é o que se espera de um discípulo. O que se espera de um discípulo é que ele viva conscientemente, sabendo que Deus está com ele, que Cristo aqui está. E é por isso que os meus passos são determinados por essa verdade, porque Cristo aqui está, porque Cristo segue conosco, porque Ele é Deus e está em todos os lugares, e porque Ele não apenas conhece as minhas ações, mas Ele conhece as minhas intenções. E antes da palavra chegar à minha boca, Ele já as conhece todas. Não há nada oculto diante dos seus olhos. Não basta lembrar de Deus, é preciso desfrutar da presença do Mestre. É aí que a gente vive a oração sem cessar. Essa comunhão que está reservada a nós não é uma ocasião e nem está limitado aos cultos públicos. Não está limitado aos cultos dominicais, quando nós nos encontramos aqui. Não está limitado ao tempo de quarta-feira, jovens, adolescentes. É todo o tempo. E em todo o tempo nós podemos ver a mão do Senhor e ouvir a sua voz. Tem muita gente lutando para aparecer, para fazer de tudo para chamar atenção. Tem muita gente lutando para ganhar dinheiro. Tem muita gente lutando para ser melhor colocado. Os discípulos de Cristo, eles não precisam aparecer, mas eles devem ser úteis do jeito de Deus. Você é discípulo de Cristo. Você precisa ser útil. E você precisa saber como Deus quer te usar. A palavra vai te ensinar e o Espírito vai falar ao seu coração. Disponha-se a ser usado, porque você é discípulo e é discípula de Cristo. Como João Batista declarou, João 3,30, convém que Cristo cresça e que eu diminua. É Ele que vai aparecer. Faça eu o que fizer. É Ele quem deve aparecer. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você sobre as exigências do discipulado é que nós precisamos conhecer a história do nosso tempo. Eu preciso conhecer a história do meu tempo, e para conhecer a história do meu tempo, eu também preciso dar uma olhada no passado. E uma coisa que tem acontecido nos nossos dias é que as pessoas, e aqui não é uma crítica aos jovens, mas aqui é para os jovens um conselho bíblico. Nós precisamos aprender a olhar para o passado, para ver de onde nós viemos, como nós temos trilhado, para poder então endireitar a rota. A história tem o seu papel, tem o seu lugar. E eu preciso conhecer o contexto em que eu estou inserido. Olha que interessante, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? Enquanto os irmãos leem, eu vou tomar água, tá bom? Está aí ainda? Bíblia aberta? Versículos 13 e 14, vamos lá? Ananias, porém, respondeu:
E para aqui trouxe autorização para prender a todos os que invocam o teu nome. Gente, Ananias já tinha ouvido falar de Saulo. Ele sabia a fama desse homem, sabia da ameaça que ele era para a igreja, para os cristãos, para os filhos de Deus. Ele estava ligado. Ele estava ligado em Deus, mas ele também conhecia os fatos dos seus dias. Eu preciso conhecer, saber o que está acontecendo. Eu preciso saber como tem sido a movimentação das coisas. Ele sabia. Seu olhar estava atento ao seu tempo. Quando Deus dá ordens a Ananias, ele leva um susto. Ele vira e fala assim: Senhor, eu sei quem é Saulo. A fama dele é corrente. E eu sei o que ele veio fazer aqui. O senhor tem certeza que eu devo ir atrás dele? Em outras palavras, se fosse eu, talvez tivesse um pouco mais de escândalo na fala, né? Talvez eu ficasse mais indignado com o conhecimento da vontade de Deus aqui. Só que daí, eu quero convidar você para se colocar no lugar de Ananias e da igreja em Damasco. O povo lá reunido, chega a notícia em Jerusalém, de Jerusalém, dizendo assim: ó, Saulo de Tarso está vindo para Damasco. E a fama dele é conhecida, já prendeu muita gente, muita gente já apanhou dele por causa dele. A coisa é feia, esse homem é cruel. E ele está vindo aqui com autorização para prender e até para matar, tanto homens quanto mulheres, se for necessário. Essa é a fama que está correndo. Quando o pessoal vê Ananias, um discípulo de Cristo, entrando na casa de Judas, indo lá e impondo as mãos sobre Saulo e chamando Saulo do quê? Você prestou atenção na leitura do texto? Do que ele chama Saulo? Irmão! Hoje virou pejorativo, né? Em vários lugares que a gente vai, em vários comércios, tem gente que fala assim: ô irmão, chama de irmão, é só uma brincadeira, nem é mais um cumprimento cristão. Ô irmão! Mas pensa, Ananias chama Saulo de irmão. As pessoas em volta, quem daqui não olharia para essa cena e não diria: com certeza é armadilha. Com certeza é mais um famoso se dizendo convertido para tirar proveito disso. Você nunca pensou isso, só eu, né? Você nunca pensou que os famosos, essa conversão de muitos famosos aí, é só superficial e aparente, e a gente tem dificuldade para acreditar que alguns deles tenham convertido de verdade, tenham sido transformados por Cristo. Mas é porque depois a gente vê o resto da história. Pois é, depois a gente vê o resto da história. Imagina nós aqui recebendo Saulo, sendo ele quem era, no nosso meio. Quem se sentiria confortável? Quem? Um homem-bomba com histórico de tentativa de 3 vezes explodir uma igreja evangélica. Das 3 vezes ele falhou, e aí ele entra pela porta da igreja e todo mundo sabe quem ele é. Você ia ser o primeiro a cumprimentá-lo, né? Falar: vem cá, senta do meu lado. É isso? Você está entendendo a gravidade da coisa? A seriedade da coisa? Talvez a gente pudesse chamar até de periculosidade da coisa. Não era uma coisa simples. Mas Ananias obedeceu ao Senhor e ele foi até Saulo. Nós precisamos conhecer o tempo em que nós vivemos. E para conhecer esse tempo que nós vivemos, nós precisamos olhar para a história, para saber como nós chegamos aqui. Tem muita gente tentando viver a vida a partir daqui, sem conhecer os pressupostos. Irmãos, a igreja foi abarrotada de filosofias, e as filosofias deturparam o verdadeiro ensino bíblico.
E nós precisamos desse resgate contínuo da palavra. É por isso que nós temos muitos pregadores, muitas igrejas em moda, da moda, atraindo multidões. Tem muita gente indo atrás das filosofias, das modernas filosofias, e não do evangelho verdadeiro. Você precisa voltar para a palavra. Você precisa aprofundar nas Escrituras. Deus, Ele levanta e usa pessoas bem informadas sobre o nosso tempo. Gente que pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada, por discernimento do Espírito Santo, identifica o mover de Satanás e dos seus súditos. Nós precisamos identificar o mover de Satanás e dos seus súditos, para nós lutarmos a luta do jeito de Deus. Os discípulos precisam estar em comunhão com Deus, precisam ler o seu tempo, e como eu disse, para ler o nosso tempo, precisamos conhecer a história. Os discípulos, eles veem a necessidade da igreja, eles se mobilizam, eles enxergam as necessidades dos irmãos e eles tomam atitudes. Os discípulos são pessoas dispostas a executar o que Deus ordena. Disposto a executar o que Deus ordena, por mais que me pareça não fazer sentido. Tem um livro muito, muito interessante, grosso, de John Stott, já falecido, e o título do livro é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. A tese dele é: esteja conectado em Deus como discípulo, mas olhe o mundo à sua volta, exatamente para a gente poder agir como Deus quer para abençoar o nosso mundo. Para terminar, meus irmãos, a terceira exigência que eu destaco aqui nessa história está no versículo 17. É uma obediência que assume a responsabilidade dos seus atos. Mesmo aqueles que nós fazemos em nome do Senhor, eu preciso assumir os meus atos. E foi por isso que os apóstolos morreram. Foi por isso que a maioria deles foi executado, martirizado. Porque eles faziam para a glória do Senhor, em nome do Senhor, mas era eles quem faziam. Eles tomavam as ações orientados por Deus. Olha o versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: espera aí, quem impôs as mãos? Ananias. E aí ele disse: irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Nós sabemos o final da história, mas pensa de novo, se você tivesse ali na roda, se você tivesse chegado naquele momento e vendo aquela cena, falado assim: de onde Ananias tirou essa história de chamar o perseguidor, o nosso executor, de irmão? Ele assumiu a responsabilidade que Deus deu para ele, mas ele foi lá e agiu. É como se a gente dissesse assim: olha, obedecer eu obedeço, mas qualquer coisa é com o Senhor, foi o Senhor que mandou. Eu obedeço, e se houver alguma consequência, eu vou viver essa consequência porque eu sou do Senhor. Deu para entender a diferença? Deus manda, e eu obedeço, e eu vou assumir os meus atos porque eu obedeço ao Senhor. A obediência de Ananias não foi uma obediência sem razão. Ele obedeceu porque Deus falou, ele ouviu a voz de Deus, ele podia obedecer. A palavra foi muito clara: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e eis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vai lá, Ananias. Tinha uma razão, mas a responsabilidade era de Ananias. Impor as mãos, meus irmãos, é de extrema responsabilidade. Orar, ordenar alguém para algum ofício, é de extrema responsabilidade. E nós precisamos ter direção de Deus para fazer isso. É uma obediência pautada na fé e na confiança da palavra de Deus. É Deus quem fala. Confiança de que aquele que deu a ordem é poderoso para executar. Ananias creu que Deus ia executar o que ele disse na vida de Saulo. Irmãos, Deus ele pode executar o que ele quiser na vida de quem ele quiser, não é verdade?
Deus pode transformar quem Ele quiser e usar para a glória dEle quem Ele quiser. Pensa um nome que você não acredita que isso seja possível. Ixi, a lista começou a crescer. Você já pensou 3 aí rapidinho? É ou não é verdade? Deus pode tocar e transformar, porque Ele é Deus. Deus é poderoso para realizar a sua vontade, seja em quem for, mesmo em um perseguidor da igreja. Ananias impõe as mãos sobre Saulo, e aqui nós reconhecemos a ação de responsabilidade. É nossa responsabilidade impor as mãos e orar. É Deus quem faz, mas Ele quis fazer através de Ananias. Existe essa responsabilidade de estarmos em comunhão constante com Deus, de conhecermos a história do nosso tempo, para nós podermos estender as mãos e orar sobre alguém. Você entende isso? Ah, mas eu não oro por ninguém. Devia. Tenha intimidade com o Senhor, conheça a sua história e vai orar com pessoas. Vá orar com pessoas. Não é cobrança não, tá bom? Até porque eu sei que cada um tem a sua agenda aqui. Mas, irmãos, nós devemos orar com todos os irmãos. Você podia separar um espacinho na sua agenda e vir aqui orar com o pastor Leandro um dia. Orar por ele, com ele. Vir orar com o pastor Newton. Vem orar comigo. Vem orar com o Anderson, nosso licenciado. Chama o seminarista Isaac para orar com ele. Eu quero orar com você, quero que Deus te abençoe. Posso orar com você? Claro. Há uns bons anos atrás, em outra igreja que eu pastoreei, um dia eu falei isso para os adolescentes. E aí, durante a semana, o pastor mais velho que tinha na igreja, mais experiente, um belo dia ele passou no meu escritório e falou assim: olha, estou feliz. O senhor está feliz? Estou feliz. Estava aqui, vieram 2 adolescentes, falaram que queriam orar comigo, e eu já pensei, né? Ixi, vou ter que ouvir problema para orar por eles. Não eles que vieram orar comigo, vieram orar por mim. Falei, que coisa boa. Pena que parou só nos 2. Mas você podia procurar a gente para orar com a gente, para orar por nós. Mas você pode procurar outros irmãos e dizer assim: posso orar com você? Não pense que você deve ter alguma coisa para oferecer, mas ofereça a sua intercessão, a sua oração, e creia que Deus pode. E Deus pode. E se você for orar para Deus curar, creia que Deus pode. Não é por nós, não é porque você é muito santa ou muito santo, não é porque você hoje passou o dia inteiro sem pecar e estou terminando domingão, não pequei hora nenhuma hoje. Não, é pelo poder que há no nome de Jesus. Não é por nós. Ore com alguém, abençoe alguém, tá bom? Eu quero terminar dizendo que a ordem e o poder são de Deus, mas a obediência da ação é nossa. O poder é dele, a ordem é dele, mas nós precisamos obedecer. A comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, os nossos olhos atentos ao que acontece à nossa volta, devem gerar ações de fé e responsabilidade da nossa parte. Haja, sirva, abençoe. Cadê os irmãos da banda? Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Que você agradeça a Deus por histórias como essa, exemplos como esse, mas que ao mesmo tempo você possa dizer assim: Senhor, o Senhor quer me usar, o Senhor pode me usar como Ananias na vida de alguém. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Se vai ter alguém que vai aparecer muito mais do que eu, eis-me aqui. Há uma observação, viu? Enquanto você vai fechando os olhos aí, tem gente pensando aqui agora assim: ixi, esse risco eu não corro, porque eu faço de tudo para nunca aparecer. Eu quero sumir, não quero que ninguém nem me veja. Saiba que a sua motivação é a mesma daquele que quer aparecer. Ela é orgulhosa.
ela é orgulhosa. Você precisa servir do jeito de Deus. E se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus te chamar, vá, atenda. Não seja dominado pelo orgulho, pelo medo de ser comparado, de ser julgado, de ser avaliado. Apenas sirva. E sirva ao Senhor para abençoar a igreja e aqueles que Ele quiser abençoar. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, ministra com graça sobre a nossa vida, Pai. Eu clamo em nome de Jesus que o Espírito do Senhor que aqui está, confirme o Teu chamado sobre corações nesta hora. Chamados específicos de homens e mulheres, para viverem a vida de intercessão, para se prostrarem diante do Senhor, para se derramarem diante do Senhor, para viverem a vida de intimidade, para ouvirem a Sua voz. Levanta a gente aqui, ó Deus, com a ousadia do Senhor, para ir até o outro, dar uma palavra de bênção, para orar, para interceder, para se dispor a servir. Usa-nos, ó Pai, como Ananias, como discípulos de Cristo. Quem sabe o Senhor tem levantado Paulos à nossa volta, para que nós sejamos instrumentos Teus, para ir e chamá-los de irmãos. Que a palavra do Senhor seja conhecida, que a intimidade do Senhor seja conhecida, e que nós vivamos na autoridade que o Senhor tem, não nossa, não no nosso nome, mas do Senhor. Deus, por favor, ferva os corações nesta hora. De fileira em fileira vai fervendo os corações, ó Deus, em nome de Jesus. Aquece de tal forma, Deus, que seja mesmo incontrolável para nós mortais. Cause uma ebulição dentro de nós, com a presença do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, use-nos com autoridade, com a intrepidez do Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação da igreja e para a salvação de vidas. Em nome de Jesus.